Pois muito bem, doutora Daniela, boa tarde, é um prazer recebê-la aqui conosco, aqui nos estúdios. É a segunda vez que a senhora vem, mas desta feita agora a senhora vai falar, né? Vai quebrar o silêncio, né? Boa tarde. Boa tarde, Kleber, boa tarde, ouvintes. Agradeço mais uma vez o convite e espero poder tirar algumas dúvidas e falar sobre o desvio de função que tem ocorrido na Justiça Maranhense. Muito bem. E essa questão que o sindicato já vem batendo há um bom tempo, parece que é um remédio encontrado pelo Tribunal de Justiça para solucionar a falta de mais servidores, seria mais ou menos isso, né? Só que isso termina gerando uma ilegalidade para o servidor. Exatamente, porque o tribunal, ele, num primeiro momento, viu só a questão financeira, ao contratar um número maior de auxiliares, né, o auxiliar judiciário apoio administrativo, e depois ele tendo uma demanda mais técnica processual que o auxiliar, conforme as atribuições deles, não estão autorizados a desempenhar. Mas mesmo assim, a Justiça do Maranhão, através dos magistrados, através de alguns outros servidores, tem repassado essas atribuições de outros cargos que são alheias e estranhas aos dos auxiliares para que eles executem. Bom, enquanto o sindicato se movimenta, articula, tenta fazer gestão junto à direção do Tribunal de Justiça, os casos, as ações concretas vão pipocando pelas comarcas. Os senhores essa semana foram surpreendidos por servidores denunciando iniciativa na comarca de Bacabal, onde os senhores juízes todos assinaram portarias determinando novas obrigações, vamos dizer assim, aos servidores da justiça, o que termina materializando institucionalizando o desvio de função, como se isso, inclusive, fosse possível, né? Exatamente. Infelizmente, aconteceu lá no Fórum de Bacabal e os magistrados fizeram uma portaria conjunta, onde eles davam atribuições além das que já existem na Resolução 3/2017 do Tribunal de Justiça do Maranhão, que trouxe exemplificações sobre quais seriam as atribuições do auxiliar judiciário apoio administrativo, que também ainda é objeto até de discussão jurídica sobre essas atribuições. Mas, além dessas, essa portaria conjunta trouxe aos auxiliares daquela comarca atribuições semelhantes, iguais às do técnico judiciário apoio administrativo. Então, eles quiseram dar legalidade através de um ato legal, mas de um conteúdo ilegal. Doutora, vamos a gente tentar entender isso. Existe vamos dizer, no estatuto do tribunal, do servidor, existe as funções de cada carreira, né? Mas de cada função, né? Infelizmente, na justiça, no estado do Maranhão, o Poder Judiciário tem delegado a ele o poder de falar, de institucionalizar as atribuições dos servidores. Uhum. Então, não é por meio de lei, tem sido feito através de resolução do próprio tribunal. Tudo bem, resolução do tribunal. Mas essa resolução do tribunal, ela não pode ser, ela poderia ser do livre-arbítrio, da vontade do magistrado, ela precisaria estar sustentada em uma fundamentação jurídica, previsão legal de que ele poderia realmente, o servidor poderia fazer aquela atividade. Exatamente, até porque o ato administrativo, ele vem mais para elucidar uma legislação. Então, ele não vem para inovar no mundo jurídico, né? Ele não vem para criar novas obrigações. Seria uma espécie de regulamentação interna. Exatamente. E o que a gente percebeu, e também tem aquela questão de que não pode mudar as atribuições, o contrato, vamos dizer, mudar o contrato de trabalho após já terem contratado os servidores para aquela atividade quando lançaram o edital. Uhum. Então, o que a gente observou foi que em Bacabal eles fizeram isso. Eles vieram, através dessa portaria, a mudar as atividades dos servidores que fizeram um concurso, exigindo um nível de conhecimento, o qual as atribuições elevam esse nível de conhecimento. Doutora, agora tem um problema. Ainda que o servidor se dispõe a fazer isso,
né? Mas só o fato do seu superior o colocar para fazer uma atividade para a qual ele não está preparado, isso não já se constitui uma irregularidade? Sim, porque não há como aquele servidor cumprir com aquela... Exatamente, se constitui a irregularidade e traz prejuízo ao erário, porque não constituída a irregularidade, ao servidor vai caber buscar ação para reaver as diferenças salariais existentes entre o cargo que ele tem, que ele ocupa, e o cargo qual ele está desempenhando as atribuições, que na maioria dos casos tem sido as atribuições dos técnicos judiciário apoio administrativo. Então seria a diferença salarial entre esses dois cargos que ele teria direito. E é justamente que nós lá do Sindijus temos pedido aos auxiliares para que eles mandem a documentação para que haja já o ingresso dessas ações de cobrança. E não há como negar que terminará havendo um prejuízo para o cidadão, porque vai estar tendo uma prestação de um serviço por alguém que não está preparado para aquela determinada função, né? Exatamente. E nós vemos o seguinte, que isso tem atrapalhado, é uma questão da gestão do próprio tribunal, das próprias comarcas, e tem atrapalhado muito o serviço que é prestado ao jurisdicionado. Então, enquanto perdurar o desvio de função, o servidor vai estar submetido a fazer uma atribuição a qual ele não está qualificado, porém ele tem a responsabilidade. Então, caso venha acontecer algum erro, alguma questão, ele ainda pode ser punido por algo que ele nem deveria estar fazendo. Agora, diante desse quadro, vamos dizer assim, diante dessa situação emergencial que aconteceu, os senhores foram surpreendidos por essa decisão da comarca de Bacabal. Logicamente que o sindicato se deslocou para lá com a sua assessoria jurídica para tentar mediar a situação, encontrar uma saída para o problema. A senhora poderia nos falar como é que o que a senhora encontrou lá, quais foram os procedimentos, como é que ficou essa situação? Sim, nós estivemos ontem na comarca de Bacabal. No primeiro momento nós conversamos com o diretor do fórum, o Dr. João Paulo, e que nos esclareceu que lá em Bacabal os juízes costumam fazer portarias em conjunto, fazer acordos em conjunto. E havia essa solicitação de alguns magistrados, o qual, por uma questão de democracia lá no fórum de Bacabal, a maioria solicitou, então ele também teve que concordar na assinatura dessa portaria. E só que na intimação dos servidores dessa portaria, porque a portaria não foi publicada, a portaria não tem número, mas ela foi entregue a cada servidor, tendo que opor sua assinatura como recebido o documento, para que a partir daquele momento ele estivesse obrigado a executar as atribuições ali descritas. Nós tivemos a denúncia de um servidor de uma determinada vara lá do Fórum de Bacabal, em que o magistrado, que no primeiro momento ele se recusou a cumprir aquelas atribuições ali descritas. Então ele foi chamado pelo magistrado para que ele desse a resposta se ele ia cumprir ou não, sob pena de responder um processo administrativo disciplinar. Então houve até uma coação por parte de alguns magistrados na comarca de Bacabal em relação aos servidores que se recusassem a executar as atribuições ali descritas. Então, como a gente tem um entendimento? Realmente, o servidor ele tem que executar todas as atribuições que estão definidas para o cargo dele. Infelizmente, enquanto essa portaria não for revogada, o servidor acaba tendo que executá-la, porque ainda não foi declarada como ilegal. Então, o que nós buscamos? Nós buscamos perante o CNJ uma revogação imediata dessa portaria, porque a gente entende que ela é manifestadamente ilegal, então que ele declare em sede de liminar que é ilegal e que os magistrados que submeteram, porque é vedado no artigo 5º do Estatuto do Servidor Público do Estado do Maranhão, é vedado designar atribuições alheias ou estranhas ao cargo que o servidor ocupa. Então, quem faz isso, quem submete o servidor a essa situação, comete ato de improbidade.
Então nós pedimos no CNJ que fosse apurada as ações dos magistrados e que fosse aplicada a penalidade cabível caso configure o ato de improbidade. Bom, agora diante de uma situação dessa, lógico, da negativa do diretor do fórum, interessante é que um magistrado dizer que agiu democraticamente dentro dos marcos da legalidade. Dentro dos marcos da legalidade não há democracia, há o respeito aos ditames da norma. Ele tem que se ater restritamente ao que diz a norma. Você vai ignorar a lei agora e votar entre eles o que é melhor? Exatamente. Então, por isso que nós falamos que não se trata de uma questão de confronto pessoal, mas de confronto ao ato administrativo. Independente das convicções que o diretor do fórum tenha em relação ao desvio de função, se é igual ou diferente dos demais magistrados, ele foi conivente ao assinar o ato administrativo que provocou o desvio de função dos servidores. Agora, essa situação é a situação que gera uma série de desdobramentos, né? Então, o servidor ele foi contratado, como a senhora já falou aí, ele se submete a um concurso, lá está dito para as funções o que ele deve fazer e não deve fazer. Aí vem o magistrado e, baseado na necessidade dele lá, aí ele reúne os seus pares e resolve democraticamente determinar que o seu fulano de tal vai ter que fazer mais isso, isso e isso. Então isso gera uma situação complicada de direito do servidor. E como é que o sindicato pretende tratar isso diante dessa situação, diante desse quadro? Nesse primeiro momento, nós buscamos que essa reclamação disciplinar seja um exemplo, porque o CNJ ele tem que ter um posicionamento diante da legalidade, não um posicionamento político, que é o que nós buscamos, é o posicionamento jurídico, para que haja revogação, porque esse foi o caso de Bacabal, mas não é o único. Esse não seria um caso que, por exemplo, a Corregedoria do Tribunal de Justiça deveria imediatamente ser acionada, ou não é o caso? Como é que seria? Nós não temos acionado a Corregedoria em razão da demora em apresentar resposta quando a gente coloca essas situações para eles, porque não é o primeiro caso. Aconteceu a mesma situação em Timon, Parnarama e Olinda Nova do Maranhão. Então, assim, como a gente não vê a Corregedoria tomando um posicionamento contra essa questão do desvio de função, então nós buscamos o CNJ por ser uma instituição administrativa que cuida do judiciário. Então, a gente acredita que eles tenham um melhor posicionamento em relação aos casos de desvio de função no Maranhão. Bom, nós estamos com o ouvinte na linha, vamos colocar o ouvinte aí. Alô, boa tarde, de quem fala e de onde fala? Alcide, maranhense, moro em Porto Velho, Rondônia. Diga, meu companheiro. Eu queria fazer uma pergunta para a doutora, que você me perguntou se era dentro do assunto. Com certeza. Eu gosto de debater, eu tenho 61 anos de idade, sou aposentado do governo federal. E eu acompanho muito a política. E eu vejo, inclusive, eu tenho uma pessoa aqui, parente minha, que trabalha no Ministério do Trabalho. Ela entra às 7 horas da manhã e só sai 5 horas da tarde. É um serviço que eu não sei como é que é o modelo dele lá. Para mim é um serviço escravo. E eu falo muito de escravidão. E a doutora está falando sobre o desvio de funções, que é uma coisa que eu não gosto. Mas sabe que a lei diz, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Eu aprendi isso no meu serviço. E a gente é obrigado a escutar a ordem do chefe, embora não é legal. E certa das horas a gente passa pelo cada constrangimento, né? Que ele é um juiz, ou qualquer um chefe. E essa demora, o retorno custa vir para a gente. Eu acho isso aí, por isso que eu fiz a pergunta, que é ilegal. Por que o governo federal, esse deputado nosso, senador, não procura fazer concursos para todos esses órgãos federais, porque passa por problema de pessoal. Passa o Ministério do Trabalho, INSS, todos
os órgãos do governo. Só que quem é funcionário de qualquer órgão, seja ele municipal, estadual, ele fica com medo, ele fica coagido de pegar uma sentença do chefe dele, de reclamar isso aqui. Eu acho que era a hora do governo federal, desses deputados e senadores, acabar com esses poderes de fazer você trabalhar sendo forçado. Eu já trabalhei, graças a Deus, sou do governo federal, mas eu acho isso muito errado. Se está faltando gente no exercício ali das funções, muita gente se aposenta, muita gente morre. Eu acho que era a hora deles complementar, porque aqui no estado aqui tem o órgão do Ministério do Trabalho, não sei se não é, um policial civil que era auditor do Ministério. Eu acho que tem muita gente dentro do órgão aí que tem capacidade no Brasil inteiro de assumir a auditoria, todos esses órgãos, e não está botando gente para ficar manipulando. Esse é o meu ponto de vista. Se eu falei errado, me desculpa, mas eu acho que nosso Brasil ainda continua sendo uma escravidão. Obrigado e uma boa tarde. Ok, obrigado e pelo auxílio, doutora. Nós vamos a um rápido intervalo e na volta a senhora volta respondendo aí o questionamento colocado pelo auxílio, ok? Tudo bem. Olha, quando eu digo que você pode sintonizar a capital de qualquer canto do mundo, você não acredita. O Alcides falando conosco é de Rondônia, viu? E doutor, ele, na fala dele, na pergunta que ele fez sobre o porquê desse instituto do desvio de função perdurar tanto e fazer tantas vítimas, né? Mas ele também colocou uma coisa incrível, né? Que a gente ouve, é uma história cultural, né? Essa história manda quem pode, obedece quem tem juízo. A senhora compartilha dessa concepção, doutora? Olha, num primeiro momento é uma pergunta capciosa. Mas vamos lá, juridicamente você pode obedecer, mas depois você pode buscar a reparação por estar fazendo algo que você não foi contratado, que é justamente reaver essas diferenças salariais. Então, como ele vai ajuizar uma ação, no caso dos servidores públicos, contra o Estado, para reaver a diferença, não é contra o seu chefe imediato, então já é uma saída, porque o Estado, através dos seus órgãos públicos, empresas públicas, realmente acabam fazendo isso para baratear, para ter uma mão de obra mais barata, fazendo um serviço mais qualificado, que seria mais caro. Então ele acaba trazendo isso por causa de uma questão financeira, sendo que ele não respeita a dignidade da pessoa, né, dos servidores, porque ele acaba submetendo o servidor a fazer um trabalho igual a de outro, mais qualificado, que fez o concurso para estar fazendo aquilo, e recebendo às vezes 3, 4 vezes mais, e o servidor lá fazendo a mesma atividade. Então é um desrespeito ao servidor público, mas de fato o senhor Alcides, infelizmente essa cultura faz com que a gente realmente viva esse manda quem pode, obedece quem tem juízo. Mas depois de você obedecer, você pode buscar sim os seus direitos, reunir provas testemunhais, documentais, e buscar a justiça, para que isso não se repita. Acho que se houvesse um maior número de ações contra o Estado nesse sentido, talvez reprimisse mais esse tipo de atitude de desvio de função. Bom, são 13 horas e 40 minutos, nós estamos, você que está sintonizando agora a sua capital, 1180, nós estamos conversando com a doutora Daniele, ela que é assessora jurídica do Sindicato dos Servidores da Justiça do Estado do Maranhão. Nós estamos tratando aqui sobre o Instituto do Desvio de Função, que é uma questão que o sindicato está tratando agora assim, de forma mais veemente, já que ele também tem outras consequências. Então, doutora, o sindicato tem que primeiro questionar, caracterizar esse desvio de função também. Não basta dizer que está tendo desvio de função, é preciso que ele seja caracterizado. Como fazer exatamente para caracterizar esse desvio de função, para depois poder cobrar as reparações oriundas do desvio de função?
Certo. Num primeiro momento, o que nós estamos nos atendo? Ao que foi cobrado no edital. Porque, por incrível que pareça, um órgão jurisdicional, né, que é o Tribunal de Justiça, lançou um edital para concurso público, primeiro em 2003, com erros jurídicos, omissões jurídicas, vamos dizer assim, de não trazer no edital as atribuições de cada cargo. Mas, olhando o edital, você vê a exigência dos conhecimentos específicos. Por exemplo, o concurso para um técnico apoio administrativo exigia prova de digitação e o do auxiliar não. O conteúdo programático do cargo de auxiliar judiciário era a questão de rotinas administrativas, de arquivo, de recepção e entrega de documentos. Então, eram atividades descritas ali no edital que eram exigidas dos servidores, o conhecimento sobre essas atividades, que não exigiam conhecimento jurídico, diferente do técnico e do analista. Então, a gente está buscando, através do conhecimento específico que foi cobrado nos editais sobre as atribuições dos servidores, para poder justificar o desvio de função, porque as atividades, inclusive houve depois desse edital, houve uma resolução, a número 6 de 2007, que trouxe pela primeira vez as atribuições. E as atribuições dos servidores auxiliares, eu vou falar mais do auxiliar, que é esse que tem mais incidência e que tem mais denúncia, não que os outros não tenham. Até pedimos aos outros servidores que ocupam cargo de técnico ou analista que nos informe, que denuncie ao sindicato para que a gente possa tomar as medidas necessárias. Então, continuando, o auxiliar, ele não foi demandado um conhecimento jurídico, mas quando ele foi inserido numa vara judicial, para que ele desse andamento aos processos, para dar andamento no processo, o ato, por exemplo, de juntada, num primeiro momento, parece simples. Só que quando você junta um documento processual, você tem que ler esse documento, avaliar o que ele trata, qual vai ser o prazo, a quem é destinado. Então, todas essas questões mais complexas, o auxiliar ele não foi exigido esse conhecimento. Então, nós buscamos, de alguma forma, caracterizar mais pela Resolução 6 de 2007, porque a Resolução 3 de 2017, ela não alterou, mas ela ampliou o leque ao exemplificar. Ela não trouxe um rol taxativo, trouxe um rol exemplificativo do que seriam as atribuições dos auxiliares. E aí, nesse momento, ela inseriu até digitar a audiência. Ora, se num concurso foi feito prova de habilidade específica para digitação, para somente o cargo de técnico, a gente vê um prejuízo, porque houveram pessoas que não foram aprovadas no concurso por reprovação na prova de digitação, mas a questão da digitação é cobrada dos auxiliares ao ter que realizar a digitação de uma audiência que exige uma celeridade, que exige um maior número de toques por minuto, que não é digitar um documento, mas é digitar uma audiência conforme o ditado de um magistrado, de um promotor, de um defensor. Então, a gente está buscando esses elementos para constituir o desvio de função dentro da Justiça Maranhense. Então quer dizer que, no caso, um servidor que for colocado nessa situação, que for cobrado dele, designado a ele fazer uma coisa para a qual ele não foi contratado, a princípio, inclusive até para caracterizar, ele tem que fazer e registrar. Exatamente. A gente até ontem falou que a prova testemunhal é importante, as documentais, porque eles assinam, né? O que a gente mais vê é o servidor é submetido ao desvio de função e ele ainda assina o documento, porque ele é obrigado, que é ele que está dando impulsionamento, no caso, ao feito. Então, que ele começa a tirar cópia desses documentos, se não já tem tirado, começa a tirar cópia desses documentos para a gente poder provar o desvio de função. Agora, diante desse quadro do desvio de função, existem outras situações que os senhores se deparam, que aí está conexo. Por exemplo, o sindicato tem uma questão que é extremamente importante, que é a questão
de um servidor que sai de uma comarca, vai para outra. Tá? E que havia um concurso interno para fazer essa remoção. Então, diante do que o Tribunal de Justiça deixa de fazer concurso, vai aposentando o servidor, vai morrendo o servidor, então vai diminuindo o número de servidores na casa e vai acumulando mais sobre aqueles que estão lá. Se eles não fizerem isso, vai terminar, inclusive, comprometendo o andamento da casa. Exatamente. Aí fica sobre o servidor a responsabilidade que é da direção da casa. Exatamente. É uma questão de gestão. Então, eles estão tendo uma má gestão do quadro de pessoal, na distribuição do pessoal dentro dos órgãos. E, inclusive, isso foi até para chamar a atenção, porque essa confusão, esse debate começou há muito tempo, mas se tornou preocupação do tribunal quando, em 8 de novembro de 2016, houve um ato de manifestação por parte dos auxiliares em todo o estado do Maranhão, em que eles iriam executar somente as atribuições descritas na Resolução 6 de 2007. E, por um momento, os magistrados foram surpreendidos porque eles nem sabiam que determinados servidores ocupavam cargo de auxiliar, porque desempenhavam tantas funções que ele não sabia diferenciar quem era auxiliar, quem era técnico, quem era analista. Ele só tomou conhecimento que tal servidor que lhe era subordinado era auxiliar quando ele se recusou a executar atribuições que eram diferentes das quais ele foi contratado. Então, assim, houve esse movimento que chamou a atenção do tribunal e por isso houve a Resolução 3 de 2017, mas que nós estamos de todos os meios tentando combater. Inclusive, nós entramos com um pedido no CNJ para que houvesse autorização para expedição de certidão informando o que o servidor faz. E o tribunal, porque a gente entrou nesse processo do CNJ, porque o tribunal, quando a gente fez o pedido administrativo no próprio tribunal, ele designou que o Departamento de Recursos Humanos fizesse essa certidão. Só que o Departamento de Recursos Humanos não tem como conhecer, por exemplo, o que está acontecendo lá na comarca de Bacabal, o que está acontecendo lá na comarca de Parnarama. Então ele não tem acesso, mas aí a gente conseguiu com que os magistrados a os quais os servidores estivessem diretamente vinculados tivessem a obrigação de produzir essa certidão. Mas infelizmente temos também resistência de alguns magistrados em fornecer essa certidão. Então, assim, a gente está numa luta porque a gente realmente, até conseguir algo mais sólido para os servidores públicos, infelizmente ainda vai ter muita coisa a se fazer no âmbito jurisdicional e no administrativo. Mas houve uma deliberação do CNJ quanto à obrigatoriedade de fornecimento dessa certidão? Sim, houve. Houve um acordo realizado entre o Sindijus, o presidente do TJ Maranhão, desembargador Cleones. Então, foi feita a composição através do conselheiro alemão. Então, ficou consignado que os magistrados estariam obrigados a fornecer a certidão, não das atribuições descritas na resolução, mas o que de fato era desempenhado pelo servidor no âmbito da vara, no âmbito do juizado onde ele está lotado. Bom, agora a senhora colocou também uma questão aí que ela termina tendo uma importância muito grande para essa questão e que ela parece precisar de uma atenção muito maior que no caso. Os magistrados fazem isso, essas definições de atribuições por resoluções. Então, hoje o tribunal, os servidores têm uma nova resolução de 2017 que amplia essas atribuições. Fica essa amplitude dessas atribuições, elas chegam a comprometer a caracterização do desvio de função. Como é que os senhores pretendem fazer agora? Porque, para todos os efeitos, até que sejam declaradas ilegais, inconstitucionais, elas, para todos os efeitos, são elas que vão dar o tom do que o servidor deve ou não fazer, né? Certo. Elas, de fato, ampliaram, mas elas têm um comando na Resolução 3
que os servidores do cargo de auxiliar, que eu vou me ater mais, que são atividades que não exigem uma interpretação ou conhecimento jurídico. As atividades descritas, em sua maioria, na Resolução 3 de 2017, são atividades que condizem com a cobrança do edital, com a cobrança do conhecimento que foi feita no edital para o concurso de auxiliar judiciário e apoio administrativo, em sua maioria. Existem aquelas que vão ser, em um momento oportuno, discutidas. Mas o que os magistrados têm feito é o seguinte, porque no final de cada descrição das atribuições de cada cargo, existe lá a seguinte frase: ou qualquer outra atividade compatível com a complexidade da atividade do cargo. E aí, alguns magistrados têm buscado uma interpretação mais elástica, no sentido de poder designar atribuições mais complexas. Só que aí a gente tem justamente, que é o ato que nós temos combatido, é que o auxiliar judiciário apoio administrativo, ele não está preparado para impulsionar o feito, porque impulsionar o feito exige um conhecimento técnico jurídico. Ele está preparado para atividades mais simples, preparado, que eu digo assim, o que foi cobrado dele no concurso, porque o fato de um auxiliar, às vezes, ter alcançado até um nível de pós-doutorado, digamos assim, ele está lá para desempenhar um serviço, ele foi contratado lá para desempenhar um serviço. Se querem que ele desempenhe um serviço conforme a qualificação que ele tenha adquirido, que paguem algo compatível à qualificação dele. Então, a gente tem buscado muito esse combate, e como o senhor falou, realmente, enquanto a gente não conseguir derrubar essa questão do que é ilegal e o que não é ilegal, a gente está vivendo esse momento crítico, sim, dentro do judiciário, essa discussão. Agora aí o sindicato caminha em duas direções. Primeiro, caracterizar essa irregularidade para, paralelo a isso, como desdobramento disso, como consequência, reivindicar, solicitar a reparação econômica também. Exatamente. E a gente tem feito isso de forma simultânea. Na própria ação de cobrança, pede-se o reconhecimento de desvio de função, para que não haja prescrição, porque a gente sabe que o nosso judiciário, ele é moroso. Então, assim, para que o servidor, depois de declarado desvio de função, não tenha prescrito algum crédito. Então, quanto antes ele entrar, mais chance dele ter direito de cobrar, de receber os valores à época do reconhecimento do desvio de função. Agora, a nossa justiça, que só sabe o que é celeridade quando é para tratar de interesses das classes mais abastadas, né? Então, altamente sonolento. Agora, imagine a pressa desse judiciário para analisar uma pretensão do seu próprio servidor. Exatamente, é um pouco até estranho, né? Porque a gente está submetendo casa de ferreiro, espeto de pau. Infelizmente, é uma realidade, mas que não nos intimida, porque eles podem demorar, mas eles têm prazo, e a gente provoca o CNJ, porque a gente pode dizer que não está tendo a duração razoável do processo, e a gente aciona o CNJ. O CNJ tem se mostrado um órgão muito eficiente para inibir esses tipos de ações atentatórias contra a dignidade da justiça. Atentatório é uma palavra muito bonita. A palavra é muito bonita, muito charmosa. Minha doutora, a senhora gostaria de acrescentar alguma coisa a mais? Algum detalhe a mais? Sim, não digo só os servidores do judiciário, mas qualquer servidor que se encontra na situação de desvio de função e às vezes é coagido por causa de uma ameaça em razão de um PAD, o seu diretor, o seu chefe fala que vai instaurar um PAD por ele não querer executar a atribuição que está sendo designado, que ele também tenha
o entendimento que aquele que o manda fazer também está cometendo um ato de improbidade e que também está sujeito a um PAD. Então, uma via de mão dupla, né? E, em específico, aos servidores do Maranhão, do Judiciário Maranhense, convido a todos aqueles que estão em desvio de função a entrar em contato com o Sindijus para que possamos ingressar com as ações para cobrar as diferenças salariais e para que você seja tratado com respeito, porque você foi contratado para executar uma atividade e aí você está executando a atividade do seu colega ganhando 3, 4 vezes menos. Isso é injusto, isso fere a dignidade. Então eu convido a todos a buscarem os seus direitos, a buscarem a justiça, ainda que morosa, mas nós precisamos iniciar os trabalhos, não podemos só ficar desacreditados, mas lutar. Ok, doutora Daniela, obrigado pela sua presença aqui, pelas informações, pelos esclarecimentos. Nós colocamos aí à disposição para continuar acompanhando esse processo, ok? Muito obrigada. E um excelente final de semana. Muito obrigada, eu desejo também da mesma forma e que possamos sempre estar nessa luta. Muito bem, e quero dizer a assessoria de comunicação do Tribunal de Justiça que nós estamos, os microfones do Tribunal Sindical estão franqueados para que a direção do tribunal possa se posicionar sobre isso. Vai que o entendimento da doutora Daniela esteja completamente errado. Vai que tudo isso seja fruto de invenção da cabeça dos dirigentes do sindicato. Então, não pode o tribunal ser injustiçado. Então, o espaço está franqueado para que o tribunal possa vir aqui e dar a sua versão através de quem assim seja designado pelo presidente da casa. Bom, tenha uma excelente tarde, um excelente final de semana.